Engenharia de dados é uma das áreas que vai mais crescer no mercado de trabalho nos próximos anos. Hoje é impossível a gente ver uma empresa que preza por dados, que tenha grande preocupação com seus dados, que não tenha um engenheiro de dados capacitado ou uma equipe de engenharia de dados capacitada. Eu sou o Grego, eu trabalho no mercado de engenharia de dados e hoje eu vou falar para você tudo que você precisa saber para entrar na carreira de engenharia de dados. Esse canal tem o intuito de mostrar tudo o que tem de mais novo no mundo de tecnologia. Então, se você quiser ficar antenado com as maiores novidades e como utilizar da melhor maneira a tecnologia na sua vida, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, porque o canal ainda é pequeno e isso ajuda muito a gente a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. Pessoal, primeiramente, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. E eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final, para que vocês possam absorver todos os pontos que eu estou trazendo, que podem mudar de fato a carreira de vocês, se vocês estão num projeto novo ou se vocês querem mudar literalmente na empresa que vocês já estão. Então eu separei para vocês 9 tópicos super importantes para vocês terem na mente se vocês quiserem virar um engenheiro de dados. Beleza, galera, então eu separei aqui em tópicos para vocês, tá? Separei 9 tópicos para falar de assuntos que são importantes numa ordem, né, escalável do que você precisa com certeza saber, o que seria muito bom se você soubesse e o que conseguiria te diferenciar de todos os outros candidatos em algum processo seletivo. Então a gente vai falar agora de 3 casos que são super importantes e essenciais para vocês terem no seu skill set se vocês quiserem virar um engenheiro de dados júnior, que são linguagem de programação, obviamente, SQL, linguagem SQL e conhecimento de bancos de dados. Não é um banco de dados relacional, é saber tipos de banco de dados e aonde eles são melhores aplicados. Mas vamos começar então de linguagem de programação, que é a principal força motriz, é a base que você precisa saber para se tornar um engenheiro de dados. Linguagem de programação, pessoal, essa técnica, essa ferramenta que ela vem tomando conta do mercado tecnológico já nas últimas décadas, né? Não tem nem como falar o quão importante programação é hoje para o mercado de tecnologia. Quando a gente fala de programação para engenharia de dados, ela é sim a mesma coisa, é engenharia de software, só que com resultados diferentes, com objetivos diferentes, mas ela deve ser encarada como engenharia de software do mesmo jeito que é desenvolver um site, uma aplicação embarcada ou qualquer outra coisa que é possível fazer com programação. É esperado que com programação você, como engenheiro de dados júnior, saiba ler um código legado de algum produto legado da sua empresa onde você trabalha, assim como também é importante que você saiba escrever códigos para resolver problemas relacionados a dados, tanto em pequena quantidade quanto numa grande quantidade de dados, que é o caso da Big Data. Dentro de programação, o que eu acho que seria importante saber, né, sobre isso, para começar, para ter um entendimento geral e abrangente, né, sobre o que você poderia fazer com programação. Entre eles eu colocaria condicionais, saber como utilizar, aonde aplicar condicionais em programação, estruturas de laço, estruturas de repetições, tipos de variáveis, funções, pensamento computacional principalmente, listas e arrays e processamento paralelo. Esse processamento distribuído, processamento paralelo, eu acho que você tem que adquirir durante a sua trajetória como engenheiro de dados júnior. Mas se você já souber isso é importantíssimo. Então fica como um bônus aqui, né, essa parte de processamento paralelo. Linguagens de programação que eu recomendo, que são muito utilizadas nesse meio de dados, principalmente de engenheiros, ou analistas ou cientistas de dados, é o Python, né, como a principal linguagem aí para se saber. Ela é comumente utilizada para resolver problemas relacionados a dados. Mas também recomendo muito fortemente a linguagem Scala, que é uma linguagem também baseada em Java para processamento de dados, que casa muito bem com, por exemplo, o Apache Spark, que é uma poderosíssima ferramenta de dados. E também
recomendo o R. Se houver necessidade de você tramitar entre a área de engenharia e a área de ciência de dados, eu recomendo o R como um grande aliado aí para os seus desenvolvimentos. Segundo lugar, SQL. A linguagem SQL, ela é uma das mais favoritas e mais versáteis e mais úteis ferramentas que vocês podem ter quando vocês trabalham com dados, independente de você ser analista, engenheiro ou cientista. Saber SQL significa que você é capaz de explorar de uma maneira muito efetiva qualquer tipo de sistema de banco de dados, que tem, obviamente, uma camada de SQL atrelada a ele. Saber conhecimentos como select, como performar um select, como performar um join, como fazer pesquisas, como utilizar funções dentro do select, elas são praticamente essenciais. Tudo bem? Eu não acho que você está pronto para ser um engenheiro de dados júnior se você não tiver um domínio bom de SQL. Em Select, né? Também tem a outra parte do SQL, que seria os sets, updates, deletes, creates, as procedures, tudo isso, né, que é parte do universo SQL, é muito importante também, mas eu não colocaria como um item obrigatório. E falando de SQL, não dá para deixar de lado o porquê engenheiros de dados existem, né, de onde eles vieram, que são os bancos de dados. E quando eu falo banco de dados, eu não estou falando de SQL Server, não estou falando de MySQL, ou outros bancos de dados que são famosíssimos, Postgres, Redshift, esses bancos de dados até um pouco mais modernos. Saber bancos de dados é você entender como o banco funciona e para que ele serve, né? Onde aplicar um banco de dados. Todo momento que você precisa armazenar dados, você precisa sempre armazenar um banco relacional. Existem diversos bancos de dados que propõem soluções para diversos tipos de problemas. Então, você conhecer a infinidade de tipos de banco de dados pode te trazer uma vantagem extremamente competitiva com relação a uma posição no mercado de trabalho ou a uma pesquisa que você está fazendo na área acadêmica ou simplesmente para um projeto que você tem na sua casa que você queira fazer. Bancos de dados, eles são, assim como o back-end de um sistema, um coração, um core, um sistema quase que essencial para uma aplicação rodar de uma maneira muito bem efetiva. Como engenheiro de dados júnior, eu não acho que vocês precisam saber de toda uma arquitetura, como fazer otimizações, onde utilizar indexes para agilizar a consulta, ou saber todos os tipos de banco de dados, mas eu acho que vocês precisam entender o que é um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional, um banco de dados orientado a grafos, um banco de dados orientado a data, entre outros aí, que são pelo menos um conhecimento abrangente de cada um desses tipos de banco de dados, já seria muito bom você ter como engenheiro de dados júnior. Esses pontos, pessoal, são os pontos básicos que vocês precisam ter aí na sua cabeça para entrar na área de engenharia de dados. Eu acredito que com esses 3 pontos vocês já conseguem se candidatar ou fazer provas que demandem esse tipo de conhecimento, que possam te trazer para uma carreira aí de engenharia de dados júnior ou um estágio em engenharia de dados. Pessoal, nos próximos vídeos que eu vou postar, vai sair um vídeo onde eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem aqui nos comentários. Então, se ficou alguma dúvida do que eu falei até agora, ou de algum outro vídeo que vocês assistiram, comenta que eu vou fazer um vídeo respondendo todas as perguntas. Espero que eu possa ser útil até onde eu conseguir ser para todo mundo. Mas agora, a gente vai falar de outros 6 pontos que eu acho que podem fazer toda a diferença em um processo seletivo se vocês estudarem e se aprofundarem mais um pouco nesses 6 pontos. Então continua vendo esse vídeo para anotar esses pontos e levar para sua rotina de estudos também. E o primeiro que eu quero falar é um muito conhecido na área de engenharia, quiçá um dos mais conhecidos, que é o elefantinho de engenharia de dados, o Hadoop. O Hadoop é uma ferramenta que foi desenvolvida em Java. Ela foi baseada no Google MapReduce, que também é um outro algoritmo aí muito poderoso do mercado, né? O Hadoop é um software de computação distribuída que está preparado para lidar com grandes volumes de dados. E por que isso? Na era da Big Data, a gente viu o fator tempo se esvaindo por conta da capacidade de processamento que os computadores tinham.
o MapReduce trouxe uma forma diferente de abordar o processamento de dados, que é esse processamento distribuído. O Hadoop é a ferramenta que abstrai a parte complexa do código e permite que as pessoas programem em cima deles várias aplicações com formatos diferentes, distintos, que possam trazer soluções para problemas de grande processamento de dados. E o mais importante de tudo, pessoal, por que o Hadoop é super importante? Porque ele é tolerante a falhas. Ele tem redundâncias em suas arquiteturas que eu não vou entrar a fundo aqui, talvez eu faça um vídeo se houver bastante comentário, bastante pessoas perguntando, fazer um vídeo para explicar um pouco mais como é que o Hadoop funciona dentro, né, por dentro, atrás dos panos. Mas ser tolerante a falhas para o Hadoop significa que ele é redundante, que ele torna os dados redundantes e por isso, se ele falhar em algum momento, existe um outro lugar onde esse dado está duplicado, ele não vai falhar e assim por diante. O Hadoop ele trouxe uma infinidade de novas aplicações, sistemas que utilizam eles, como é o caso do Apache Spark, como é o caso de vários outros sistemas do Apache, que também trouxeram grandes facilitadores, grandes ferramentas para o engenheiro de dados trabalhar. E eu vou falar de uma aqui que eu considero uma básica, uma das mais importantes, que é o Hive, a abelhinha do Apache. O Hive é um software de Data Warehouse que foi baseado no Hadoop, que nem eu estava falando antes, que permite que você consulte através de uma camada de SQL que está na frente, diferentes tipos de sistemas de banco de dados, estruturas de arquivos, entre outras coisas, tá bom, pessoal? Sempre utilizando por trás da consulta ferramentas, né, como é o caso do Hadoop, como é o caso do MapReduce, para processar e ser muito mais rápido o consumo e a pesquisa em largas quantidades de dados. E eu vou falar agora também de um conceito, né, da área de dados, que poderia dar um outro vídeo, mas eu vou tentar ser bem abrangente aqui para falar, porque eu acho que todo mundo que trabalha com dados deveria conhecer, que é Data Visualization. Data Visualization começou com BI, pode ter começado lá atrás com simplesmente apresentação de gráficos, essas coisas, mas Data Visualization é como você expressa tudo aquilo que você coletou no seu ambiente de dados, como que você gerou dados e informações e qual é a melhor maneira de você expressar isso para quem está consumindo, sejam seus clientes internos, sejam seus clientes externos. Então, o conceito de Data Visualization ele é muito abrangente, mas é importante que vocês saibam ferramentas que permitem criar visualizações de dados, né? Como por exemplo o Power BI, o Tableau, que você consegue trazer visões de dados de uma maneira gráfica, né? Seja um gráfico de barras, um histograma, ou seja um gráfico de pizza com uma nuvem de palavras, seja até gráficos 3D de volume. Data Visualization é muito importante e eu até acho que ele vai virar uma profissão no futuro onde você só tem pessoas focadas em criar visualizações de dados. Pessoal, se vocês assistiram o vídeo até aqui e acham que não era o que vocês estavam esperando ou que vocês não se viram fazendo esse tipo de coisa como engenheiro de dados, eu recomendo vocês darem uma olhada em outro vídeo do canal onde eu falo tudo que as pessoas precisam saber para entrar também na área de análise de dados. Tá? Que é uma outra área super legal que também pode fazer mais sentido com o projeto que você tem na sua cabeça. Então clica no card para você ver se não é o que você está esperando. Beleza, galera? Então, chegando ao final aqui dos tópicos, eu vou falar de mais 3 tópicos que são muito importantes também. Pode ser que vocês não precisem isso no início da carreira de vocês, mas com certeza vocês vão ouvir falar sobre eles ao longo de toda a sua jornada no mercado de dados. O primeiro deles é um método, é uma ferramenta, pode-se dizer assim também, que se chama Online Analytical Processing, que é uma maneira de você processar dados que estão sempre disponíveis para a área de negócios da empresa conseguir consumir de uma maneira muito rápida. Dentro de OLAP, a gente tem alguns termos muito comuns, como é o caso do cubo. É uma matriz multidimensional que permite com que você agregue diferentes fontes de dados para gerar diferentes métricas de dados. Então, ele é ainda uma ferramenta extremamente importante,
utilizada tanto antes da era do Big Data quanto depois da era do Big Data. Agora eu vou falar de um serviço, né, também de uma ferramenta, de um método ou de alguma arquitetura que é a mais utilizada hoje e vai continuar sendo o software mais utilizado quando a gente está falando de um engenheiro de dados, que é o ETL ou o ENT. ETL, Extract, Transform and Load, foi um termo criado pela comunidade de engenharia de dados para traduzir quais são as principais etapas do processamento de dados. Então a gente tem primeiro o Extract, onde eu tenho um dado em alguma fonte e extraio esse dado de alguma fonte para o meu tempo de execução. Eu tenho o Transform, onde esse dado que está em tempo de execução é transformado de acordo com as regras de negócio que a empresa ou o processo tem. E eu tenho o Load, onde esse dado transformado é carregado para o sistema de destino. Basicamente, é assim que um processo de engenharia, um processo de ingestão e consumo de dados, ele funciona da sua forma mais abrangente. À medida que o tempo foi evoluindo, outras formas de encarar esse processo apareceram, como é o caso do ELT, onde a gente simplesmente faz a extração, como eu falei antes, a gente aplica o load primeiro, ou seja, a gente faz a extração e já carrega para o sistema destino, e só depois a gente aplica o transform no sistema destino. Isso é muito bom para quando você precisa ter mais velocidade no que você está fazendo e o seu sistema destino permite que você faça transformações nele. E finalmente, aqui também algo que não acho que seja importante logo de cara, mas eu acho que vocês vão encarar isso em algum momento, que são Web Services, também conhecidos como APIs. Basicamente, eles podem ser divididos em protocolos REST e protocolos SOAP, que são protocolos de consumo de dados a partir do protocolo HTTP da web. Então, o REST é como você consome dados, geralmente em formato JSON, através de verbos do REST, o GET, POST, PUT, e traz isso para o seu sistema. Então, consumir de um web service e tratar em tempo de execução ou deixar em algum diretório staging e depois tratar é muito importante quando você fala de engenharia de dados. Porque não necessariamente engenharia de dados você vai ter todos os dados. Em alguns momentos você vai ter que consumir dado de algum lugar, seja de uma API de terceiros, seja de uma API pública ou alguma coisa do gênero. Então é muito importante você saber como consumir esse dado da API, como trazer ele para dentro e como funciona esses verbos de requisição do REST. A mesma coisa para o SOAP, só que funciona de uma outra forma. O SOAP você não trabalha no JSON, geralmente você trabalha com XML, mas também é muito importante saber porque algumas das APIs podem ser em SOAP, não em REST. E eu vou dar um extra aqui, pessoal, que eu também acho super importante, e na mesma linha de API, quando o engenheiro de dados ele demanda numa situação onde ele precisa consumir dados de algum lugar, só que esse lugar não disponibiliza um download de uma base, de um CSV, ou não disponibiliza uma API para você ir consumir através da linguagem de programação, que nem eu falei no começo desse vídeo, e você tem que fazer uma raspagem de dados. Você precisa raspar o HTML do site para consumir esse dado sem uma API ou sem um sistema que facilita isso. E para isso tem um conceito de scrapping. O scrapping é uma ferramenta, é um método de você raspar literalmente o HTML das páginas e extrair informações dela. Então isso é muito importante vocês saberem também. Isso com certeza vai fazer um diferencial se vocês já trouxerem um projeto ou uma experiência nesses dois casos aí de consumo de dados, como por exemplo API ou Scrap. E é isso aí, galera. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês nesse período da vida que vocês estão. E coloco aqui o canal à disposição de vocês para caso vocês tenham alguma dúvida mais complexa ou alguma outra coisa mais profunda que vocês precisarem saber. Eu convido vocês a interagirem aqui no canal comigo para a gente conseguir sanar as dúvidas da melhor maneira possível. E, novamente, galera, eu agradeço muito se vocês assistiram o vídeo até aqui
peço para vocês se inscreverem se vocês ainda não se inscreveram, dar um like se vocês ainda não likearam e apertar o sininho se vocês ainda não apertaram, porque como o canal é pequeno, como eu falei antes, isso ajuda muito, muito mesmo, pessoal, o canal a crescer. E é isso aí, um beijo do grego e tchau!